A Junta de Conciliação, antigamente de Lages, foi instalada em outubro de 1965. Eu vim para cá em outubro de 1966, nomeado pelo desembargador Carlos Alberto Barata Silva, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que é o tribunal que jurisdicionava Santa Catarina. Santa Catarina, na época, não tinha tribunal próprio, né? E essa era uma vara que estava instalada, importante para a economia local, que à época a dedicação maior, a maior dedicação da região serrana, era a pecuária e Pinheiro Araucária, que era a extração feita livremente. Então nasceram as grandes serrarias aqui na região. A Justiça do Trabalho, desde a sua criação, tem sido fundamental para Lages. Principalmente nós que vínhamos de duas atividades econômicas básicas, que era a madeira e a agropecuária, e que com o tempo foram se extinguindo. E com isso restaram os trabalhadores que nem sempre tiveram os seus acertos trabalhistas quitados por aqueles que desenvolviam essas atividades. E eles ficavam à mercê da sorte. Com a entrada da Justiça do Trabalho, começou-se a legalizar essa situação. A Justiça do Trabalho era sempre em imóveis alugados, né? Não tinha sede própria. Mudava praticamente a cada 2 anos. Vencia o contrato, alugava, mudava de imóvel. A impressão que a comunidade tinha é de que não se pagava aluguel, por isso que tinha que fazer mudança. Mas, claro, é que o ambiente já não se adequava mais com o crescimento, né, do movimento. Então, mudávamos constantemente de imóvel, mas não por falta de pagamento dos aluguéis. Em 1987, eu vi um computador chamado Solution, que seria assim o primeiro computador portátil. E eu vi aquele computador, comprei o computador, usei um pouco em casa, imaginei uma máquina de escrever com aquela dificuldade, né? Tinha que se digitar o datilógrafo, ele tinha que corrigir às vezes as palavras que o juiz ditava, não escreveu corretamente, o juiz se enganou. Eu imaginei fazer audiência com ele. Aí fiz um sisteminha, criei, bolei, coloquei na sala de audiência. Isto veio ajudar sobremaneira os advogados e as partes, tornando a audiência mais ágil, mais transparente, mais confortável. Foi uma grande ajuda. Então, realmente, eu me lembro que foi uma transformação e hoje em dia foi o prenúncio de tudo isso que foi acontecendo posteriormente, né? E hoje nós temos o PJE aí, que é o processo virtualizado totalmente, né? Então, realmente, a gente viveu essa experiência há mais de 20 anos em Lages. Então, foi realmente um marco para mim e foi ótimo ter vivenciado tudo isso naquela época. A primeira audiência foi realizada em 1987, de maneira que realmente foi aqui que se começou tudo. Aqui começou a informatização do judiciário e hoje o Brasil inteiro tem. Eu fazia as planilhas de cálculo, fazia tudo no rascunho, planilhava tudo à mão, a lápis, e depois levava para a máquina de escrever, datilografava tudo aquilo e torcia para que ninguém impugnasse ou embargasse meus cálculos, porque senão eu tinha que refazer tudo. E o doutor Chedid, como visionário, disse assim, uma coisa que me chamou muita atenção, eu lembro como se fosse hoje. Ele disse, Marco, um dia, esses teus cálculos, você vai lançar os dados no computador e o computador vai fazer, o programa vai fazer para você. E isso nós já estamos vivendo. O grande diferencial em Lages, que fez que eu permanecesse, constituísse família aqui e tivesse filhos, foi o tipo de colegas que encontrei aqui, a recepção que tive na hora da chegada.
E aqui fui muito bem recebida à época pelo Dr. Chedid, que foi me buscar na rodoviária, que eu vinha da Rio do Sul. Ele e o Anselmo, que era diretor de secretaria à época, que receber os colegas foi sempre o diferencial de Lages, que foi passado de colega para colega. É importante deixar registrado que toda a unidade, a parceria, a coesão que nós temos hoje aqui, nós aprendemos com o desembargador aposentado Chedid. Ele que iniciou a construção desse foro. E ele deixou essa incumbência para hoje a juíza aposentada Ângela Ribeiro e para a desembargadora Tereza Regina Kotoski, que por sua vez nos deixou esse legado. Hoje nós somos 6 juízas que diuturnamente abrimos mãos de ideias, de entendimentos pessoais em nome da unidade. O fator principal que me faz até hoje estar aqui é esse convívio com as pessoas, é esse acolhimento e que faz com que quem venha de fora se sinta, de certa forma, acolhido. Quando eu comecei, o juiz era de Porto Alegre, o Dr. Geraldo Lorenzon. E eles tinham o hábito, ele já tinha esse hábito quando eu cheguei, né? No inverno cozinhava um pinhão. E a casa é uma casa pequena, num espaçozinho que eu imagino que na casa deveria ser uma dispensa, uma coisa assim, que ficava parede com a sala de audiências. A gente escutava a Ivanira, então, batendo o pinhão. Aí chegava mais ou menos no mesmo horário, assim, a gente escutava ela bater o pinhão, o juiz interrompia a audiência, a gente ia lá, tomava um café, comia pinhão, voltávamos para a audiência, né? Então, isso é uma coisa que começou a viver na lembrança, né? Então, interrompia para a gente comer o pinhão. Eu sou uma pessoa que nasci em Curitiba, eu sempre vivi no ambiente urbano. Aí fui para Lages fazer as audiências e, naturalmente, quando chegavam as audiências dos trabalhadores rurais, eu tinha uma dificuldade enorme com o palavreado, com a terminologia que se utilizava. Eles não se conhecem por nomes, se conhecem por apelidos, então, às vezes, ele estava falando do reclamante, eu não tinha a mínima ideia que ele estava falando do reclamante, e aí, daqui uns 5 minutos, eu descobria que era do reclamante que se falava. E aí me situava novamente. E um belo dia foi feito um acordo na audiência, e o acordo envolvia, além de dinheiro, a entrega de alguns animais. E eu, então, para poder lavrar a ata, comecei a perguntar a especificação, e quantos quilos pesa, e quantos meses tem o bezerro, e como é que é a vaca e tal. E aí o representante classista dos empregadores, que era dos sindicatos dos proprietários rurais, ele disse: olha, doutora, ele percebeu a minha dificuldade, disse: eu vou anotar tudo aqui e depois eu passo para a senhora o resumo para a senhora poder fazer a ata. Eu falei: não, ótimo. Daí o acordo era uma vaca com cria ao pé, que era toda uma terminologia diferente, um cavalo tubiano, que eu nem imaginava como é que podia ser um cavalo tubiano, entendeu? E assim foi. Então isso daí é uma coisa que realmente é bem típica da região, né? Tem os termos assim gauchescos e tal, todo um palavreado diferente que eu não conhecia e com o qual eu fui me habituando ao longo do tempo, né? No decorrer de mais de 10 anos da minha atuação como juíza em Lages, eu percebo que houve uma mudança de paradigma nas relações sociais aqui. Antes, quando eu vim como substituta, havia uma maior demanda pelo pedido de reconhecimento de vínculo de emprego entre empregados rurais, empregadas domésticas, havia muito trabalho infantil. Hoje em dia não. Hoje em dia as relações são mais formalizadas, a demanda maior agora
é de ações que decorrem de pedidos de relações de emprego reconhecidas e formalizadas pelas partes. E isso mostra que a Justiça do Trabalho tem um papel importante nessa mudança de realidade. O nosso trabalho em Lages hoje, nós em 3 varas, 6 juízas, a gente trabalha em harmonia, resolve as nossas diferenças aqui mesmo. Nós temos um bom relacionamento com os funcionários do fórum, né, em geral. Nós temos um bom relacionamento com a OAB, com os advogados, com os juízes estaduais aqui da região, com o Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho. Conhecemos os juízes federais, o Procurador da República. Então nós temos uma relação institucional aqui que é muito boa. Isso facilita muito e nos ajuda muito no nosso trabalho e na nossa vida diária. Todos os projetos que são levados a efeito pelo Foro Trabalhista de Lages têm contado sempre com o apoio da OAB. Um deles foi a descentralização da sala de audiências para São Joaquim. Todos os processos oriundos de São Joaquim, Urubici e Bom Jardim da Serra têm audiências realizadas em São Joaquim, por conta da distância e da dificuldade que têm os trabalhadores, os empresários e as testemunhas de se deslocar até Lages para fazer as audiências. Nossa jurisdição conta com 18 municípios e é a maior do estado em extensão territorial. Daí a dificuldade desses trabalhadores se deslocarem para Lages. Eu, juntamente com todas as juízas e todos os servidores do Fórum Trabalhista de Lages, estamos orgulhosos de fazer parte dessa história de sucesso crescente. A pessoa, quando ela está feliz, ela carrega a pedra. A pessoa, quando ela está triste, até uma pena é pesado. Então nós temos que promover o meio ambiente. E aqui em Lages é um lugar de gente feliz.